A que altura é que viste que já falavas francês fluente? Esta pergunta até é interessante. Porquê? Porque eu sempre dizia que não ia falar francês. Porque eu reneguei no início quando cá cheguei. Eu reneguei muito a França. A França não tem culpa de eu estar aqui, não é? Se eu estou cá é por minha vontade, não é? Mas lá está, no início uma pessoa sabe lá um bocado de pensar. Uma pessoa não sabe um bocado de pensar. Então eu reneguei muito a França e custou muito aprender a francês. Se me disser assim, falas o francês fluente como um francês? Não. Eu acho que isso aí também é muito difícil aprender e é muito difícil comparar a palavra fluente porque se for, por exemplo, o meu afilhado, ele nasceu na França e ele vai ser fluente, aliás, ele já é fluente na língua mais do que eu. Se eu falo o francês, falo. Há coisas que me atrapalham porque como em Portugal, aqui também existe o seguinte, o sotaque do norte é diferente do sotaque do centro com o sotaque do sul de Portugal, aqui é igual. E às vezes há pessoas que são do sul e vieram mais para a parte de Paris, não é? E o sotaque é diferente e uma pessoa encontra-se, não é? E esses sotaques e às vezes uma palavra que uma pessoa pensa que é uma coisa e com um sotaque dá outra dicção e nós temos de estar muito atentos. E pronto, isso aí é um bocadinho complicado. Mas sim, falo francês, às vezes esqueço-me de algumas coisas e contorno a questão para ir lá, mas aquela altura que eu percebi que estava a falar francês, na altura que eu trabalhava em Paris, isto já vai para aí há 4 anos, há 4 anos é que eu percebi que já estava a dar os primeiros passos para falar em francês. Depois, fluente, foi quando comecei a trabalhar nas patroas, que aí eu tive que dar o gás porque elas precisavam falar comigo e eu precisava falar com elas e o que eu fiz, já agora em questão de dica, não está aqui mas já vou dizer, é ouvir muita rádio, por exemplo no carro eu não tenho a Rádio Alfa e é uma rádio portuguesa, eu não tenho, porque eu sei se eu meter a Rádio Alfa eu vou estar só a ouvir a rádio portuguesa. Ouvir as rádios francesas, isto aí uma pessoa aprende muito. E depois, a televisão francesa, eu não tenho a televisão portuguesa aqui em casa. Até que quando a minha mãe vier cá, não sei como é que vou fazer, porque ela não percebe francês, depois uma pessoa, se for preciso, vou ter que meter, mas eu não tenho a televisão portuguesa, tenho só a francesa. E quando é os filmes na Netflix, por exemplo, se tem a opção para ouvir em português, o filme, e eu ouço em português. Se tiver, por exemplo, inglês e francês, eu escolho o francês para ouvir não é? Eles a falar para eu ficar com o francês. Essas são uma das dicas que eu tenho. Fluente, não tão fluente, mas a maior parte fluente, foi para aí há 3 anos, quase 3 anos que eu percebi que já estava num bom passo de estar a falar em francês mais corretamente do que quando cá cheguei. O que consomes mais em França que consumias menos em Portugal? Olha, isso aí é uma pergunta interessante, que eu não faço ideia. Uma das coisas que eu faço cá, que eu não fazia em Portugal, era, por exemplo, ir visitar as coisas, a volta e meia ao fim de semana vou aqui e vou acolá, em Portugal não fazia, aqui já faço. Aproveitar mais promoções aqui que tenho mais facilidade do que em Portugal. Acho que é mais ou menos isso. Não tenho assim... Porque eu tento não fazer mais que aquilo que tenho e tento, sobretudo, equilibrar aquilo que eu fazia em Portugal, não transparecer tanto, porque se eu deixo-se fazer as coisas que eu fazia em Portugal, eu fico mais distante de Portugal, não sei se vocês estão a perceber, e eu fazendo mais ou menos as mesmas coisas que fazia em Portugal, claro que em Portugal, olha, já agora, Portugal andava na catequese, era acólita, andava num grupo de jovens, aqui não faço. Andava também no rancho, aqui não faço. Por isso, já agora, essa é uma coisa que eu fazia em Portugal e que eu não faço. Isso aí deixa muitas saudades. E parece que não ocupa bastante nosso tempo e isso aí deixa-me marcas boas, não é? Mas que eu
que preferia estar em Portugal por esse sentido. Por isso, só se for essa situação. Mas mais de resto eu tento fazer tudo o que fazia em Portugal, fazer cá, para não me sentir tão diferente, estão a compreender? Já que estou longe para me sentir equilibrada, mesmo estando noutro país. Falar português em França já te trouxe benefícios ou trouxe problemas? As duas coisas, muito direta. No início, benefícios. Porquê? Porque trabalhei numa empresa portuguesa de limpeza e o patrão era português, falava português e eu desenrascava. Mas por outro lado, foi através dessa situação que eu comecei a falar português muito tarde. Porquê? Porque quando uma pessoa está numa empresa portuguesa, automaticamente uma pessoa fala português, não fala francês. Muito automaticamente. Depois, sem ser essa situação, mas já me trouxe, por exemplo, falar português aqui na França um bocadinho mal. Por exemplo, no início, queria ir ao médico e depender de alguém, ir a uma entrevista de emprego e vou sozinha, mas não percebia bem o francês e isso aí deixava-me desconfortável, só sabia falar o português, tinha medo de arriscar e depender do Francisco para todo lado. Isso no início, o português, só falar o português é complicado. E mesmo eu não falo inglês, é muito raro. Mas mesmo que eu soubesse falar 100% o inglês, eles aqui recusam-se muito a falar o inglês. Só mesmo se for, por exemplo, em Paris, ainda bem. Mas mais resto, eles fazem de tudo para não falar o inglês. Depois, em questão de começar a falar o francês, trouxe vários benefícios. Consegui alcançar coisas que não conseguia com o português. Consegui, apesar de não estar a trabalhar na minha área, estar a trabalhar numa área que não gosto, mas foi através dessa área que conquistei várias coisas e consegui porque falava o francês, porque as minhas patroas não é que sejam contra, mas elas precisavam de alguém que falasse ao menos o mínimo de francês. Isso, o francês ajudou. Mas hoje em dia não há preferência. Não me traz o português nem me traz benefícios, nem traz problemas. A mesma coisa que o francês. O francês pode-me trazer mais benefícios porque estou na França e eles preferem pessoas a falar o francês. Mas mais de resto, acho que foi essas causas que eu referi que trouxe benefícios e problemas. Já tiveste que cozinhar em alguma casa que fazes limpeza? Olha, não, mas eu também vou-vos dizer uma coisa, e se tivesse eu acho que recusava. Porquê? Porque eles, a nossa culinária é diferente, desde já. Depois, eles são muito dos vegetais, só comem legumes, é muito raro comer arroz. E quando comem arroz, têm que comer só uma pequena porção. Depois, não sou muito de temperos, não gosto muito de temperar, é tudo ao mais simples. Pronto, mas não, nunca me pediram e também, se me pedissem, se dissesse assim, olha, faça como você faz para você, pronto, era uma coisa, e cozinhava. Agora, se tivessem a dar-me muitas instruções, eu se calhar recusava, porque uma pessoa só sabe fazer uma coisa, não é? Se eu fizer à minha maneira, é uma coisa. Agora estar outra pessoa a dizer faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, não sei se iria aceitar porque ia estar desconfortável, porque não era uma coisa que eu sabia fazer à maneira da pessoa e depois a pessoa podia estar desconfortável porque não gostava de me comer, estão a compreender? É por isso que sempre que eu ia às entrevistas, não é? Perguntava se era preciso cozinhar e nunca me disseram que era preciso, graças a Deus, mas há portuguesas que são obrigadas, pronto, no contrato diz que têm que fazer a refeição, mas eu não, nunca fui, graças a Deus. Não é uma pergunta, é uma afirmação, te admiro muito, és maravilhosa, obrigada. Gosto de receber estes elogios porque lá está, uma pessoa ao menos transmite alguma coisa e eu muito obrigada a quem fez esta afirmação. Um beijinho para ti, para todas as meninas que fizeram uma pergunta. E estás a pensar comprar casa aí na França e ficar por aí? Não, já repararam que não. Estou a pensar, sim, comprar uma casa, não sei quanto, mas comprar casa em Portugal e um dia mais tarde ir para Portugal. Se fosse aqui há uns anos atrás, se calhar pensava comprar cá. Mas não, agora não. Depois disto da pandemia e de alguns acontecimentos que passámos cá,
percebemos que foi bom emigrar, mas lá está, é complicado porque uma pessoa ganha num lado e perde do outro. Infelizmente não conseguimos estar só a ganhar e isso aí custa, a parte de perder ter que tocar à família, isso aí custa. E depois uma pergunta que me fizeram a seguinte, que já estão sempre a fazer, que é: porquê é que não foste de férias este ano a Portugal? É assim, supostamente essa pergunta já devia ter respondido, porque já devia ter, a data já passou, para assim dizer. Mas vocês vão saber, só estou à espera da resposta do que vai-me acontecer em questão de, desde já não foi por causa de família, não foi por causa de dinheiro, não foi por causa de nada. É por causa de projetos. Pronto. E que supostamente iam se passar em agosto e eu não fui a Portugal por causa desses projetos e tiveram que se adiar mais um bocado, mas vocês ainda este ano vão saber. Quando, em que mês, em que semana, não sei, mas vão saber. Mas pensem que é tudo ok, são projetos, são coisas boas, por isso está tudo ok. E da minha parte é só. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quando eu fiz, já agora, passem por lá pelo meu Instagram, assim quando eu fizer perguntas vocês podem responder. Isso, antes de ir embora, já estava a esquecer, subscrevam o canal, ativam o sininho das notificações, enviam para os vossos amigos pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Messenger, para onde vocês quiserem, e deixem o vosso like já agora. E agradeço a cada um de vocês, a todas as pessoas que me mandaram estas perguntinhas, um grande beijinho, já me estava a esquecer. E de minha parte é só, uma grande beijoca, agora sim, uma grande beijoca. Até o próximo vídeo e tchau!